Oi, eu sou a Giovana e eu e minha dupla Luísa nós iremos apresentar um seminário de genética sobre o tema misoprostol e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Bom, os tópicos que nós iremos apresentar no trabalho são o conceito de misoprostol, a farmacocinética, os efeitos adversos, a teratogenicidade e as contraindicações do misoprostol, o conceito de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, o comportamento, a toxicidade e os efeitos à saúde dos hidrocarbonetos. Bom, o fármaco misoprostol, um análogo sintético da prostaglandina E1, foi desenvolvido em 1977 para prevenir úlceras estomacais. No útero, o misoprostol induz o amolecimento cervical, a dilatação e a contração uterina em todas as idades gestacionais, promovendo assim o esvaziamento uterino. O misoprostol é considerado uma opção mais segura do que os métodos cirúrgicos em casos de aborto espontâneo ou abortos incompletos. O próprio misoprostol é um método menos invasivo para realizar abortos no primeiro trimestre e facilita a dilatação e a curetagem posteriormente. O misoprostol está disponível em comprimidos de 25, 100 e 200 microgramas. Após a absorção, é rapidamente transformado no seu princípio ativo, o ácido misoprostólico, sendo principalmente metabolizado no fígado e menos de 1% do metabólico ativo é excretado na urina. Uso sublingual. Nestes casos, é utilizada uma dose de 4 comprimidos de misoprostol, cada um de 200 microgramas. O comprimido deve ser deixado embaixo da língua durante 30 minutos e depois deve engoli-lo. É preciso repetir a dose de 4 comprimidos a cada 3 horas, que dá um total de 3 doses, 12 comprimidos, e essa forma de utilização é recomendada até a 9ª semana. Uso vaginal. Neste caso, necessita de 4 comprimidos de misoprostol e cada um deles tem que ter 200 microgramas. Deitada, deve introduzir o comprimido na vagina com o dedo indicador e anelar, seguir o mesmo procedimento para cada comprimido, o mais profundo possível. É necessário repetir a dose de 4 comprimidos a cada 3 horas ou a cada 12 horas, até somar um total de 3 doses, que seria de 12 comprimidos. E de acordo com os estudos, a efetividade é um pouco maior se a dose é administrada a cada 3 horas. Bom, os efeitos adversos são náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia ocorrem em 10% a 30% dos casos e são mais comuns com doses mais altas, intervalos entre as doses mais curtos e administração oral e sublingual. A febre era outro efeito, mas não havia evidências de que fosse causada pela droga. Esses sinais, eles podem aumentar e desaparecer dentro de algumas horas antes do efeito do medicamento. Nem todos os pacientes apresentam esses sintomas. Recém-nascidos de mulheres utilizando misoprostol no primeiro trimestre apresentam com mais frequência síndrome de Moebius, a paralisia facial congênita, falhas de sistema limítrofes, extremidades contraídas em forma de anel, hidrocefalia, prosencefalia e eversão da bexiga. Bom, as contraindicações são cesárea anterior, cirurgia uterina prévia, paciente asmática, uso concomitante com ocitocina e placenta prévia.
Oi, eu sou a Luísa e eu vou falar sobre os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Eles são substâncias formadas por carbono e hidrogênio e possuem na sua estrutura dois ou mais anéis aromáticos. São uma classe de mais de 100 substâncias químicas que ocorrem naturalmente no carvão, petróleo bruto e gasolina. E eles também são gerados durante a combustão incompleta ou a pirólise de matéria orgânica, e também em vários processos industriais. A formação desses hidrocarbonetos se dá a partir da combustão incompleta da matéria orgânica e é influenciada pela temperatura e pressão da queima, sendo a formação favorecida pela queima em temperaturas entre 500 e 900 graus. A maioria desses hidrocarbonetos, como compostos individuais, não tem uso conhecido, exceto para alguns fins de pesquisa, e poucos hidrocarbonetos são usados na produção de corantes, como é o caso do acenafteno, antraceno e pireno. Os plásticos são acenafteno e os agrotóxicos, que são acenafteno e fenantreno. O naftaleno é um hidrocarboneto produzido comercialmente para a fabricação de produtos químicos e também da naftalina. Algumas importantes fontes da emissão de hidrocarbonetos são a exaustão veicular, fontes de aquecimento industrial e residencial, o processamento de carvão, petróleo bruto e gás natural, a incineração de lixo e a fumaça de tabaco. Os hidrocarbonetos liberados no ambiente, eles podem formar ou se ligar a partículas no ar, com tamanhos diferentes, depende da parte da fonte. Os hidrocarbonetos liberados na atmosfera, eles podem ser transportados a curta e longa distância, e eles são removidos por deposição úmida ou seca no solo, água e vegetação. Na água superficial, os hidrocarbonetos eles podem sofrer volatilização, fotólise e biodegradação, e também eles podem se ligar aos sedimentos, partículas suspensas ou acumular em organismos aquáticos. Já no solo, os hidrocarbonetos eles podem ser volatilizados, biodegradados ou sofrer alguma degradação abiótica, em especial a fotólise ou a oxidação. Os primeiros indícios de carcinogenicidade dos hidrocarbonetos foram relatados em 1775, quando foi observada uma maior incidência de câncer em limpadores de chaminés. Alguns estudos posteriores conduziram à identificação de vários processos industriais e misturas complexas com um potencial mutagênico ou carcinogênico, atribuído à presença dessas substâncias, no qual a toxicidade varia de acordo com a estrutura. O efeito causado para humanos e animais por tais contaminantes não depende apenas da estrutura, mas também do tempo e da forma de exposição. Quando ocorre o contato com esses compostos em um curto prazo de exposição, foi relatado um comprometimento da função pulmonar em asmáticos e efeitos trombóticos em pessoas com doença cardíaca coronária. As exposições ocupacionais por curto prazo, mas em altos níveis de concentração, conhecidas por resultar sintomas como a irritação ocular, náusea, vômito e diarreia. Esses hidrocarbonetos são absorvidos rapidamente por meio da pele, por ingestão ou por inalação, e após serem absorvidos, eles podem ser acumulados em vários órgãos, principalmente aqueles que possuem a maior concentração de lipídios, como é o caso do fígado, do trato gastrointestinal, dos rins e de alguns outros. Uma vez absorvido pelo organismo, esses hidrocarbonetos passam por alguns processos, como a intenção de diminuir a... Uma vez absorvido pelo organismo, esses hidrocarbonetos passam por alguns processos, como a intenção de diminuir a toxicidade do composto, né, absorvido. Mas a toxicidade ele pode aumentar devido à ativação de metabólitos formados. Esses hidrocarbonetos eles sofrem a metabolização por enzimas específicas, formando metabólitos mais tóxicos, porque eles podem se ligar ao DNA. Então acaba que gera metabólitos mais tóxicos que eles. A população ela sempre está exposta a essa mistura de hidrocarbonetos. E essas principais fontes são a poluição do ambiente,
a fumaça de queima de madeira ou de combustíveis fósseis, a fumaça de cigarro e alimentos. Alguns hidrocarbonetos foram detectados em vegetais frescos, frutas e cereais, como resultado da deposição no ar, principalmente nas áreas que são próximas de indústria ou com alto tráfego veicular. Esses hidrocarbonetos também, eles são formados em alguns processos de preparação de carnes que são grelhadas, defumadas ou assadas, e também em alimentos fritos em alta temperatura. Além disso, tem alguns medicamentos que contêm esses hidrocarbonetos, como o alcatrão de carvão, que ele é muito utilizado em cremes, pomadas e em shampoo para o tratamento da psoríase. Alguns estudos mostraram também o envolvimento dessa exposição pré-natal, a mistura desses hidrocarbonetos, e mostra também os efeitos na reprodução, a diminuição da fertilidade, impactos no desenvolvimento, a diminuição de peso quando a criança nasce, a circunferência da cabeça também, danos de habilidade cognitiva, aumento de problemas de atenção, ansiedade, depressão e também um aumento de abortos espontâneos. O contato dérmico crônico leva a alguns efeitos dermatológicos, como as verrugas. Alguns estudos mostraram também que trabalhadores expostos a esses hidrocarbonetos por inalação ou contato dérmico por longos períodos mostram que os hidrocarbonetos podem causar o câncer de pulmão e de pele. E alguns exemplos desses cancerígenos são o benzoapireno, o acenafteno, o antraceno e alguns outros.